Sou João Paulo Sete, né? Sou CEO do Social Comics. Sou da Paraíba, de João Pessoa. Eu acho que é isso aí. Queria te perguntar como é que começou o teu envolvimento com quadrinhos? Turma da Mônica, né? Eu acho que, sei lá, 90% das pessoas no Brasil devem ter começado a ler ou Turma da Mônica, ou Disney, né? Eu era pequeno, minha mãe comprava para mim os almanacs da Turma da Mônica, eu adorava. E também lia muito DuckTales, era viciado em DuckTales. Então eram as coisas que eu mais lia. E aí isso foi uma evolução natural, né? Tipo, você vai curtindo DuckTales, e daqui a pouco você quer ver Batman, e aí você vai X-Men. Eu li muito X-Men e Batman também quando eu era bem mais novo. Então a partir daí começou o gosto, né? E aí foi quando eu, sei lá, 10 anos mais ou menos, eu conheci RPG. Jogava muito videogame, nerd clássico da década de 80. Jogava muito Atari e Nintendo. Jogava RPG, lia quadrinho e lia O Senhor dos Anéis. Então, é isso. E quando que tu começou a pensar em transformar essas tuas paixões em negócio? Para falar a verdade, eu comecei a pensar nisso desde muito tempo, né? Quando eu era mais novo, porque assim, no meu histórico, a minha linha é mais ou menos o seguinte: eu queria ser músico. Então, eu tocava piano e tal, então meu primeiro teste aí foi trabalhar com música. Só que ao mesmo tempo eu sempre fui apaixonado por cinema. Eu lembro que eu assisti o primeiro Oscar que eu assisti foi em 89, foi Conduzindo Miss Daisy que ganhou. E quando eu vi aquilo, eu tinha 9 anos de idade, eu vi aquilo, eu fiquei, caraca, eu quero fazer isso na minha vida, né? Eu fiquei impressionado com tudo aquilo. Então eu tinha 2 caminhos que eu queria seguir, que era trabalhar com música, que eu tocava, ou trabalhar com cinema. E lá na Paraíba não tinha nada, né, do tipo, né? Quer dizer, estou até sendo injusto. Lá tem um curso de música da Universidade Federal que é muito bom. Mas... Tinha pouco, né? Tinha pouca coisa, na verdade. Tinha, mas... tinha pouca coisa. De cinema, que sempre foi minha paixão, sou apaixonado por cinema, sempre fui, sempre vou ser, e o meu objetivo de vida é um dia trabalhar com cinema. Que eu já estou começando a fazer isso um pouco agora, né? Mas enfim, isso é outra conversa. Eu não tinha nada de... Então, por isso que eu fui para o lado da publicidade. Na verdade, eu tenho um gap aí entre os 14 e 19, 20 anos, que é aquela fase meio da revolta, né? Tipo, do adolescente e tal. Então, eu queria ser músico, eu fiz filosofia, passei para direito e entrei em filosofia, minha mãe quase morreu quando eu fiz isso. Tava naquela fase, eu queria ser astronauta. Você sabe aquelas loucuras? Tem uma fase de adolescente que você não sabe exatamente o que você quer. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer publicidade, eu comecei a gostar de publicidade. Posso dizer que filosofia me ajudou muito, né? Eu não terminei, quase terminei o curso de filosofia. Me ajudou bastante em ampliar a cabeça para muita coisa. E o que me ajudou quando eu entrei no curso de publicidade. Eu fui fazer publicidade na Paraíba porque era a coisa mais próxima de cinema que tinha lá na época, né? E eu queria dirigir comercial, de VT e tal, enfim. E aí, quando eu comecei a fazer publicidade, eu comecei a me encantar por publicidade. E gostava mesmo o fato da criação, eu sempre gostei de criação e tal. Comecei a dirigir alguns VTs por lá, tanto na universidade, e aí entrei nas primeiras agências. Depois que eu entrei na primeira agência, eu passei 1 ano e descobri que talvez eu pudesse fazer
aquilo, eu disse assim, eu acho que foi ali aquele momento que o senso de empreendedorismo nasceu mesmo, né? Porque eu disse assim, poxa, eu estou fazendo tanta coisa aqui, eu posso fazer tudo isso para mim. Então, foi quando eu abri a minha primeira agência pequenininha, não tinha nem CNPJ, né? Não era nada, era uma coisa, tinha 22 anos de idade. Eu fazia o segundo ou terceiro semestre da faculdade. E aí um amigo meu foi lá nessa agenciazinha que ela era... Eu botei um ar-condicionado no terraço da casa da minha avó, fiz uma bancada e botei o meu computador. Pronto, era a minha agência, era isso aí. E aí nessa brincadeira, um amigo meu me chegou lá dizendo, eu vou fazer um evento de RPG. Porque fazia muito tempo que não tinha evento de RPG lá por João Pessoa e tal. E aí aquilo eu disse, cara, deixa eu te ajudar a fazer esse evento. E aí eu comecei a organizar o evento junto com ele. E o negócio começou a tomar uma outra proporção que eu não esperava, né? Tipo, e aí ele ficou com tanto medo, ele disse, cara, isso tá ficando grande demais, eu não quero não. Porque a gente começou a dizer, vamos alugar um espaço no shopping. Vamos fazer não sei quantas camisas, vamos fazer não sei o quê. E aí ele, não quero tal. E eu disse, eu vou. Aí fui. E aí foi quando nasceu o primeiro RPG e Cultura, que foi o primeiro evento que eu fiz em 2003, eu acho, 2004. Eu tinha 23, 24 anos, alguma coisa assim. E aquilo despertou em mim Então, eu estava fazendo um business, né? Com algo que eu realmente gostava, que era RPG. E aí eu fui tentando agregar quadrinhos e tudo mais, então fizemos 3 edições do RPG e Cultura. Depois eu me associei com um pessoal de Recife, que já fazia um outro evento em Recife, e a gente começou, e eu passei bastante tempo organizando esse outro evento. Até descobri que eu queria dar outros passos, né? A agência estava crescendo, a gente estava num ritmo bom, enfim. Outras coisas aconteceram no meio do caminho, mas não vem ao caso agora. E foi quando eu decidi sair, nem sair, eu meio que impus uma condição para continuar fazendo esse outro evento. E aí meu ex-sócio na época não quis, e eu simplesmente deixei. Eu disse, então eu vou tocar minhas coisas. E foi quando eu já tinha agência, a agência já estava bem maior, já estava mais robusta e tal. E foi quando surgiu a ideia do Social Comics, né? Tipo, o que eu vou fazer para agregar essa paixão por cultura pop que eu tenho, enfim. E aí nesse meio tempo, a agência já atendia alguns clientes um pouco voltados para essa área. Então, a gente atendia a Saga, enfim, e principalmente a Saga. Então, quando foi em 2013, a gente fez um evento junto com a Saga aqui em São Paulo, que foi o The Union, que a gente trouxe uns caras de Hollywood e tal. A agência cuidou de tudo. E foi muito bom o evento, deu muito certo. E nesse momento foi quando eu conheci o pessoal do Omelete. E aí, em uma viagem para uma Comic Con lá nos Estados Unidos, com o CEO do Omelete, Pierre, a gente, como bons nerds, fomos para a fila da Apple comprar o iPhone de manhã, 5 horas da manhã. Foi quando lançou o iPhone 6. Ele ficou 5 horas para comprar o iPhone e não conseguiu comprar. Mas foi bastante tempo para eu conversar, e aí ele me convidou. Ele disse, cara, você não quer... A gente tá precisando de alguém para dar uma força e tal. E aí eu disse, não, dou uma força
total na Comic Con, né? Ainda estava no planejamento da Comic Con, as coisas ainda estavam acontecendo. 2013 isso? E aí depois que eu voltei, a gente voltou dos Estados Unidos, depois eu vim para São Paulo e passei um tempo aqui ajudando eles. E de verdade, eu falo isso com muito orgulho, eu vim como voluntário, né? Tipo, o Pierre conversou, disse, vem, dá uma força e tal, eu disse, beleza. Vim como voluntário. E aí foi tão intensa a experiência, né? Isso da primeira Comic Con, que aí quando passou a Comic Con, ele me ligou e disse, cara, eu preciso que você seja o nosso COO, né? O diretor de operações do evento. E aí eu disse, nossa, cara, pensa, eu tenho toda a minha vida montada aqui na Paraíba, tenho tudo. Aí ele disse, não, vem pra cá, tal. E aí foi um passo de, tipo, deixar a agência, e aí foi quando minha esposa realmente assumiu a agência 100%. E eu enxerguei outra coisa também, porque o Social Comics já vinha em desenvolvimento nessa época, né? Eu já vinha criando plano de negócio, essas coisas. E aí eu sempre pensava, não, além da oportunidade de estar junto da Comic Con, porque a gente viu que foi a primeira Comic Con, ninguém esperava, nem nós, nem ninguém esperava o que tinha sido aquilo. Eu vi uma oportunidade de estar dentro do mercado de cultura pop de uma forma muito mais afinco, né? Tipo, de uma forma que eu sempre quis me relacionar com toda a indústria. E para o Social Comics seria ótimo, né? Então eu vim um ano e pouco antes do que minha esposa, né? Eu vim não sei quanto tempo antes. Fiquei um ano e pouco sozinho aqui, é ruim pra caramba. Às vezes a família tá lá, esse aqui e tal, mas enfim. Foi. Sacrifício, né? São coisas que acontecem. E quando a gente começou a organizar já a segunda edição do evento, foi quando a gente lançou o Social Comics oficialmente. Então o Omelete viu que a gente estava fazendo, aí conversando com eles, eu já estava de dentro da casa, né? E eles disseram, cara, a gente quer entrar nesse negócio aí junto com você. Então, a grosso modo, assim, e aí o Omelete entrou, né? Entrou como sócio, fez um aporte de investimento na plataforma e a gente deu um upgrade nela e a coisa foi crescendo numa velocidade e chegou ao ponto que a gente fez a terceira edição, que foi o maior evento do mundo. E aí nós levamos o evento para Recife, muito por minha influência, né? Eu fiz um plano de negócio, eu fiz um estudo de viabilidade para levar o evento para lá. Conseguimos movimentar a indústria para levar para Recife. E o evento foi muito bom também. Só que aí, depois da edição do ano passado, 2016, foi quando eu conversei, chamei o pessoal e disse, vou estar com vocês até Recife, porque é um compromisso moral e tal, mas depois de Recife eu vou focar no Social Comics e em outros projetos que, como eu já falei, eu quero entrar no mercado de cinema, estou entrando aos pouquinhos, estou fazendo algumas coisas, porque não dá, ou eu ficava só na Comic Con ou eu tocava as outras coisas, entendeu? Então, porque a Comic Con está muito grande e seria até desonesto da minha parte não ficar tocando outras coisas e não estar focado 100% nisso. Então, a grosso modo, a minha história aí, desde quando eu comecei a ler quadrinho até hoje, é isso. Sobre o Social Comics, foi um negócio que ele surgiu, a primeira ideia, quando surgiu lá atrás, era ser uma rede social de quadrinhos, porque isso já era um pouco o pensamento do que eu tinha para trabalhar com cinema, né? Eu tenho minhas histórias, poucas pessoas sabem disso, mas eu tenho minhas histórias, eu tenho alguns roteiros escritos, vários argumentos escritos, porque é um negócio que eu realmente gosto. Mas eu nunca coloquei nada pra frente, assim. Eu fiz um curta uma vez, que não ficou muito bom. Então, mas como foi o objetivo? Quando eu deixei lá o Supercon, né, lá em 2012,
final de 2012 para 2013. Quando eu deixei o Supercom, vou focar no mercado, vou focar em cinema, que é o que eu sempre quis fazer. E aí foi quando eu disse assim, poxa, como é que eu vou achar conteúdos relevantes que tenham base de fã e que a gente consiga pegar esses conteúdos e transformar em alguma coisa audiovisual, seja uma animação, seja um filme, uma série, etc. Então surgiu a ideia de fazer uma rede social de quadrinhos, né, onde os artistas poderiam colocar seus conteúdos, os artistas independentes, as editoras, enfim. E aí a gente foi fazendo um plano de negócio e foi fazendo uma pesquisa de mercado e foi entendendo um pouco mais o mercado e foi tendo coach de alguns empresários e tal. E foi quando mais ou menos a gente chegou na ideia de fazer um modelo Netflix, né, um modelo de streaming de assinatura. E aí foi quando a gente preparou esse business plan para lançar no mercado em 2015. Então, a ideia ela nasceu de um jeito, foi se moldando e terminou em outro. A gente tem muito ainda para fazer, a gente sabe, o Social Comics em 2 anos, vai fazer 2 anos agora, né, o fim do mês. Em 2 anos ele comercialmente ele cresceu numa velocidade muito grande. Foi uma coisa que é disruptiva, né? Então o mercado precisa ainda se acostumar, o mercado ainda não se acostumou, as próprias editoras ainda algumas têm receio, porque vai matar o físico, não sei o quê, enfim, não vai. E lá fora também, e o mais legal, assim, uma das coisas que é muito instigante é você ver a evolução dos nossos relacionamentos com as editoras nacionais e as internacionais, né? No início era um sacrifício, ninguém acreditou na ideia, ninguém. Todo mundo dizia assim, coloca no ar e volta aqui para conversar. Porque a ideia de um Netflix de quadrinhos não é exatamente uma grande ideia, né? Já tinha o Netflix aí para, enfim, você chupar a ideia. Mas como a execução disso aqui é o grande diferencial. E até depois que a gente anunciou, começou a surgir 3, 4 Netflix de quadrinhos por aí, inclusive do Nordeste, aqui do Sul, daqui do Sudeste, enfim. A concorrência é boa. O que não é legal é você ser desleal, né? Tipo, não é nem desleal a palavra. O que não é legal é você jogar sujo. Isso é o tipo de coisa que eu não gosto. Mas enfim, cada um. Só que não é simples você colocar um troço desse no ar, né? Não é simples. Envolve uma série de coisas, os próprios aplicativos, você tem que estudar. E eu vou te falar, a gente cometeu todos os erros que um empreendedor digital poderia cometer, a gente cometeu todos. Desde de erro de desenvolvimento mesmo, de código, né, sendo o mais técnico possível, até erro de user experience, erro comercial, erros de sociedade, enfim. Todos os erros. Deve ter muito erro ainda que a gente não cometeu, mas aí são erros que da evolução. Os erros básicos a gente cometeu todos. E isso foi um processo de construção, né? Então eu posso falar que o primeiro ano do Social Comics foi apagando incêndio. Tipo, a gente tentando descobrir tudo que a gente fez de errado. Ao mesmo tempo, era uma constante briga, né, luta com as editoras para você mostrar que você estava fazendo um trabalho sério. Então a gente tentou tomar todos os cuidados para que as editoras e os parceiros e os artistas independentes sentissem segurança no que a gente estava fazendo.
E foi assim, foi um processo de construção. Então você vê, eu gosto de dar um exemplo da Image, né? A primeira reunião que eu tive com o pessoal da Image lá nos Estados Unidos, a gente chegou, abri, mostrei, fiz uma apresentação, tal, aquele pitching, sabe? Aí o cara, não gostei. Aí, mas a gente será que não tem como a gente trabalhar? Não tem. Mas, não. Aí, não. Tá bom, obrigado, desculpa, né? Tipo, foram muitos nãos, não temos interesse, não queremos e tal. Até agora, mês passado, retrasado, a gente acabou de colocar a Image junto com parceria com a editora no Brasil, o que é muito bom. E eles estão agora 100% abertos, dizendo, poxa, mandando e-mail pra gente, sabe, toda semana. E tragam mais, Então, são coisas assim, quando a gente vê como a evolução que a gente teve em 2 anos, foi muito grande. A gente sabe que existe uma cobrança do público, Marvel e DC e tal. Não é simples trazer uma editora dessa. Envolve contratos muito grandes que a gente ainda não tem bala suficiente para trabalhar. Mesmo se tivesse, eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda. O aplicativo em si, ele precisa evoluir para poder receber uma demanda grande como numa eventual vinda de uma DC e de uma Marvel. A gente tem muita coisa para se provar ainda, entendeu? E muita coisa para descobrir, muitos erros para cometer, mas erros que a gente vai saber agora como é que a gente conserta mais rápido e segue para o melhor caminho. E não ficar apagando o incêndio como foi esse primeiro ano e meio aí de operação do Social Comics. Então, tem muito trabalho para fazer, muito, mas a gente está muito animado, porque a gente vê que o negócio está crescendo, a gente vê... Eu lembro lá atrás, conversando com um dos sócios, a gente, cara... Um dia, será que os caras vão ficar compartilhando as coisas, mostrando, esse é meu quadrinho e tal. E a gente vê isso hoje direto, né? Todos os artistas compartilham, as editoras e tal. Enfim, é bom pra gente, é bom pra eles, né? É uma forma de divulgar. E atingir, às vezes, um público diferente também. Exatamente, atingir públicos que a gente nem imagina. E quando a gente saiu, foi meio que uma explosão, assim, né? Teve muita mídia, muita coisa, foi muito legal. E continua tendo, a gente sempre tem procura, as pessoas procuram pra gente dar entrevista e tudo mais, porque é uma coisa um pouco diferente, né? Não existe no mundo, vamos dizer assim, uma coisa parecida com... Não, estou sendo exagerado. Não existe um modelo de social comics no mundo. Existe para o público. Por exemplo, você tem um aplicativo lá nos Estados Unidos que chama Comic Blitz. Os caras são um modelo de assinatura. Mas o modelo de back com o trabalho dele com o parceiro é completamente diferente, entendeu? Então a gente conseguiu chegar numa coisa que é bom pra gente, é bom pro parceiro, é bom para quem tem maior relevância, é bom para quem está querendo começar a divulgar o seu quadrinho. É bom de uma forma geral. Pode melhorar? Pode, vai melhorar. Mas, de novo, tudo isso é um processo de construção e evolução. Quem não conhecer, né, e quiser conhecer, é só acessar www.socialcomics.com.br. Tem o nosso Facebook, Instagram, Twitter, a gente está sempre colocando novidade. O mais legal é que agora a gente também está publicando. Acabamos de anunciar uma parceria com a Hasbro. Vamos ter todas as séries do Transformers e a gente mesmo está traduzindo. A nossa parceria com a Valiant, hoje tem mais de 350 quadrinhos da Valiant disponíveis no Social Comics. A gente tirando os Estados Unidos, nós somos o país que mais publica Valiant no mundo, na velocidade e ainda mais numa velocidade que a gente está publicando. A gente anunciou isso na Comic Con ano passado, faz
sei lá, 8 meses, 9 meses que a gente começou e já tem mais de 350 quadrinhos. Vai vir muita coisa da Hasbro, tem outros parceiros que a gente também está conversando. E Estranhos do Paraíso, que é uma coisa que não saiu no Brasil há muito tempo, e nós vamos publicar todos os Estranhos do Paraíso junto com o Abstract. Além do Estranhos no Paraíso, a gente também vai publicar os outros quadrinhos do Terry Moore, né? A Motor Girl, o Echo, enfim. Vamos publicar todos eles. Também temos Turma da Mônica, Disney, enfim, tem quadrinho infantil. Na nova versão, a gente está primeira mão aí, a gente vai ter uma nova versão do aplicativo. E essa nova versão vai ter uma coisa que os pais pedem muito, que é ter um plano Kids, né? Então a gente está desenvolvendo isso. A perspectiva é a gente lançar isso no Dia das Crianças, junto com um conteúdo Kids muito top, que eu não posso falar ainda. Mas que a gente já tá com o contrato assinado e tudo. E é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela entrevista.